Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de dezembro de 2017. Karina, uma semana marcada por processos, digamos assim, rumorosos, que chamam a atenção, particularmente da imprensa, da cobertura e, claro, do cidadão brasileiro. E com diversos momentos que geram uma expectativa até para a próxima semana e até para o próximo ano. Inclusive, o fechamento, a conclusão de um julgamento de uma ação penal que teria condenado um senador da República foi encerrada também na sessão plenária da quinta-feira. Então, trabalhos bastante produtivos nessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas na quarta-feira, tomando as sessões plenárias tanto da manhã, numa extraordinária convocada pela ministra Carmen Lúcia, como no período da tarde, os ministros se debruçaram e não concluíram ainda esse julgamento, já é uma promessa para a continuidade em fevereiro do ano que vem, então logo a Corte esteja com o quórum completo em razão da complexidade do tema, a discussão envolvendo a possibilidade ou a inconstitucionalidade alegada pelo Ministério Público Federal da possibilidade dos delegados de polícia, sejam eles delegados civis ou da Polícia Federal, de promoverem a chamada colaboração premiada e oferecer prêmios para o colaborador nas investigações, naquela fase preliminar do inquérito policial. A discussão é trazida pelo Ministério Público no sentido de que isso seria inconstitucional, já que a persecução criminal, essa fase investigatória, caberia ao Ministério Público e somente ele, de acordo com a Lei das Organizações Criminosas, uma lei de 2013, permitiria que a colaboração fosse feita apenas com a anuência e participação do Ministério Público. Essa é uma grande discussão que envolve, inclusive, esse novo meio de obtenção de provas que foi inserido em 2013 com a Lei de Organização Criminosa, mas, de acordo com o ministro Marco Aurélio, isso não é uma novidade no ordenamento jurídico, já existia antes, mas a Lei de Organização Criminosa veio trazer mecanismos muito mais explícitos sobre essas possibilidades. É um tema que deve retornar ao plenário no ano que vem, quando então o ministro Gilmar Mendes poderá participar do julgamento também, estava ausente justificadamente, o ministro Ricardo Lewandowski também, em razão de uma licença médica, os ministros então suspenderam o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade para uma retomada em momento posterior, quando a Corte estiver com seu quórum completo. E na quinta-feira, além da ação penal que foi concluída em razão do julgamento dos embargos de declaração, e eram 3 embargos de declaração, na verdade, um embargo de declaração, segundos embargos de declaração na ação penal e terceiros embargos de declaração na ação penal também, acabaram sendo concluídos esses julgamentos de recursos para confirmar a condenação de um senador e de outras 2 pessoas que eram corréus denunciados também nessa outra ação penal. Mas na quinta-feira, um julgamento que foi iniciado e a promessa é de que a continuidade desse julgamento seja feito na última sessão plenária, agendada agora para o dia 19 de dezembro, é sobre o desmembramento do processo envolvendo acusados que estavam na mesma denúncia promovida também pelo Ministério Público Federal do presidente da República, Michel Temer, que em razão da não autorização da Câmara dos Deputados para que o Supremo Tribunal Federal processasse e julgasse o presidente da República, o ministro Edson Fachin, relator desses agravos e dessa decisão agravada, determinou que essas autoridades ou ex-autoridades que não têm prerrogativa de foro, não podem ser julgados aqui no Supremo Tribunal Federal, fossem julgados pela primeira instância da Justiça Federal. E com essa decisão, vários recursos vieram a julgamento e esse julgamento desses agravos teve início na sessão plenária de quinta-feira. Apenas o relator votou, os demais devem proferir o seu voto na próxima sessão plenária, como eu disse, já agendada para o dia 19 de dezembro. Panorama geral feito pela Karina. Agora vamos fatiar os temas, portanto, da semana. Começando exatamente com a quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu na manhã daquele dia, na sessão extraordinária, que teve continuidade na sessão ordinária na parte da tarde, repetindo, da quarta-feira. Na pauta, o julgamento do poder de delegados para celebrar acordos de delação.
A Procuradoria-Geral da República alega que, como cabe apenas ao Ministério Público o papel de acusador no processo penal, só a instituição pode negociar benefícios aos delatores. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, defendeu a manutenção dos acordos já firmados, mas ressaltou que a participação dos delegados deve respeitar limites. A participação dos delegados de Polícia Federal na elaboração de um acordo de colaboração premiada pode ir até determinado ponto. O ponto de coleta de depoimentos, o ponto de localizar os depoentes, o ponto de incluir os depoentes no processo de obtenção da prova. No entanto, firmar o acordo, deduzir cláusulas, pactuar cláusulas, notadamente as que se referem ao prêmio, sem o qual não há acordo, o Ministério Público entende que estamos diante do domínio da titularidade exclusiva da ação penal. Já a Advocacia Geral da União defendeu a possibilidade de os delegados realizarem os acordos. O delegado de polícia, ele apenas propõe o acordo de colaboração. Quem, de fato, define e decide é a autoridade judicial. E o delegado ainda propõe com a manifestação do Ministério Público. Para o relator da ação, ministro Marco Aurélio, impedir os delegados de negociar os acordos vai enfraquecer as investigações. De início, inclusive, a delação é feita no âmbito do inquérito, considerada a autoridade policial e o colaborador, mas prevê a lei, e prevê a lei com sempre a manifestação do Ministério Público, que fiscaliza a atividade policial segundo o texto maior, segundo a Constituição, conforme o caso entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. A regra, presidente, é ter-se a delação não no âmbito do Ministério Público. Está dito aqui em bom vernáculo, em bom português, a regra é ter-se a delação na fase embrionária das investigações perante a autoridade policial. Para isso existe um inquérito que é capitaneado pela autoridade policial, mediante, sim, acompanhamento fiscalizatório, inclusive, do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que eles não podem conceder o perdão judicial. Entendo que esse ponto, exatamente o parágrafo 2º, em relação à possibilidade dessa representação, de se realizar um acordo com o oferecimento do perdão, isso fere a titularidade da ação penal pública. Na tarde do mesmo dia, quarta-feira, os ministros voltaram a se reunir no plenário para a continuidade do julgamento sobre a possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Faltavam os votos dos demais ministros presentes à sessão. Até o momento, a maioria dos ministros entende que os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada, mas há uma divergência sobre os limites da atuação da polícia. Para o relator da ação, ministro Marco Aurélio, impedir os delegados de negociar os acordos vai enfraquecer as investigações. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que o perdão judicial só pode ser concedido se o Ministério Público concordar. Segundo o ministro Edson Fachin, a polícia pode buscar provas por meio da colaboração, mas o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público. Os delegados de polícia estão, sim, constitucionalmente inseridos nas dinâmicas próprias, e não poderia ser diferente, que envolvem a colaboração premiada, especialmente se vista como gênero, ou seja, especialmente compreendida que colaboração é atividade mais ampla e nem sempre decorre de um determinado acordo. A polícia, nada obstante, não é parte que, sem a presença do Ministério Público, pode chancelar
a formalização do acordo e obter homologação judicial. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, os delegados podem celebrar os acordos de colaboração premiada, mas o regime e a redução da pena só podem ser estipulados pelo Ministério Público. Se a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de prova na fase de investigação, eu, com todo respeito a quem pensa diferentemente, não considero razoável interditar a polícia a ter esta atuação que pode ser importante como meio de obtenção de prova. Eu acho que a polícia pode recomendar, mas o Ministério Público pode não acolher. A ministra Rosa Weber votou para que o acordo firmado pela polícia esteja vinculado a uma manifestação do Ministério Público. Os acordos firmados pela Polícia Judiciária submetem-se à prévia manifestação do Ministério Público, conforme expressa previsão legal, medida que, inclusive, preserva o controle externo da atividade policial constitucionalmente atribuído ao Ministério Público. O ministro Luiz Fux acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weber. O delegado tem efetivamente legitimidade para fazer. A lei prevê, a Constituição não proíbe, ao contrário, ela impõe o dever de usar todos os meios de prova para apurar a infração penal. Um dos meios de prova é exatamente a colaboração. E, ao inserir lado a lado, o delegado com o Ministério Público, enfatizando isso, me parece, com a devida vênia das opiniões em contrário, que essa delação lavrada perante o delegado de polícia tem de ter a manifestação favorável do Ministério Público. O ministro Dias Toffoli entende que o delegado pode propor a colaboração, mas não pode negociar o acordo. Se o Ministério Público pode o mais, que é não denunciar, ele pode o menos, que é negociar. O delegado pode fazer o acordo, só que ele não pode negociar no acordo, a não ser dizer para o investigado o seguinte: se você colaborar e resultar em algo, o juiz, na forma da cabeça do artigo 4º, vai avaliar se você tem benefício ou não. O delegado não pode pactuar os benefícios. Karina, já adiantando que nós tivemos esse julgamento na quarta-feira, o tema voltou na sessão plenária da quinta-feira na expectativa de que fosse encerrado. Mas nós vamos ver no próximo bloco, na reportagem sobre a sessão da quinta-feira, que houve uma decisão no sentido de que, pela importância do tema e pela, como você já adiantou, inclusive no início do programa, Karina, pela necessidade da presença do quórum completo para a análise do tema, exatamente por ser tão importante, ele voltará posteriormente, só adiantando um pouquinho. Mas vamos aqui à análise dos resultados até agora, do resultado provisório. Resultado parcial. Nós temos 7 votos e que há uma certa unanimidade, uma unanimidade, podemos dizer, no que se refere a que sim, os delegados eles devem ter a possibilidade de celebrar os acordos de colaboração premiada. A questão, e aí vem aquela questão do voto médio, exatamente, cada ministro estabelece uma delimitação diferente. E isso é que cria uma dificuldade no sentido de se tecer um resultado final, o que nós vamos ver posteriormente aqui no plenário do Supremo. Exatamente, Cadu, porque cada ministro acabou votando trazendo uma peculiaridade no seu voto. Então, para o ministro Marco Aurélio, o relator, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal deve ser julgada totalmente improcedente, na verdade, proposta pelo Procurador-Geral da República, que é o legitimado para a propositura da ação. Ele julgou improcedente, entendendo que as investigações criminais na fase do inquérito, que é a obtenção, o objetivo é obter provas e a colaboração premiada seria uma forma de obtenção de provas, estaria íncita a atribuição do delegado de polícia, seja federal ou seja civil. E tolher essa atribuição ao delegado seria esvaziar o exercício das suas funções. Então, para o Ministério Público, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade na lei de 2013, a lei das organizações criminosas, que veio detalhar muito mais essa colaboração premiada.
O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar após o ministro Marco Aurélio. E, para ele, os delegados também podem fazer a colaboração premiada, mas não podem, por exemplo, oferecer o perdão judicial, que poderia ser proposto apenas pelo Ministério Público. E, a partir do ministro Alexandre de Moraes, cada um dos ministros traz uma limitação e uma peculiaridade no seu voto. O ministro Edson Fachin, o primeiro a votar no período da tarde da sessão, dando continuidade ao julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, fez uma diferenciação entre a colaboração e a formalização do acordo propriamente dito. Então, haveria a possibilidade do do delegado de polícia fazer as negociações, mas no momento de se pactuar e celebrar o acordo, o negócio processual efetivamente, somente poderia fazê-lo com a anuência do Ministério Público. Ministro Luiz Fux e ministra Rosa Weber, eles convergeram, acabaram entendendo da mesma forma em relação a essa colaboração. Só pode fazer a colaboração se tiver a anuência do Ministério Público. Acho que são esses únicos 2 votos que acabaram sendo convergentes no mesmo sentido. Ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o seu voto, ele disse: há determinados prêmios que, em razão da atribuição do delegado, ele pode sugerir na forma da colaboração premiada para obter mais provas ou mais informações desse colaborador. Mas tem outras que ele não poderia transigir, por exemplo, não poderia, vamos dizer assim, prometer na colaboração premiada, como prêmio, efetivamente, uma redução de pena, ou talvez um regime de pena a ser estabelecido, um regime de cumprimento de pena, a ser estabelecido, porque isso seria apenas uma possibilidade feita de transação pelo Ministério Público. Então, guardadas as devidas proporções das atribuições do delegado de polícia, para o ministro Luiz Roberto Barroso, não haveria qualquer inconstitucionalidade. Algumas coisas, sim, poderiam ser permitidas, algumas vantagens ou prêmios poderiam ser permitidos, mas sem extrapolar aquelas possibilidades que seriam exclusivas do Ministério Público. E, nesse sentido, uma discussão que acabou sendo levantada na sessão plenária da própria quarta-feira foi a dificuldade de se chegar a esse voto médio, mas ainda não é o momento de se discutir o voto médio, porque ainda faltam 4 ministros para proferir o seu voto e, como você disse, em razão da complexidade do tema e não em razão de ausência de quórum, muito pelo contrário, havia quórum para julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas os ministros preferiram, inclusive, ouvir o voto do decano, o ministro Celso de Mello, que havia sido projetado para quinta-feira, mas os ministros acabaram concluindo que seria melhor suspender o julgamento, aguardar o quórum completo da Corte para se definir sobre o pedido do Ministério Público nessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, nos resta agora, Cadu, aguardar a inclusão dessa ação direta de inconstitucionalidade na próxima pauta de julgamento, prometido já para fevereiro de 2018. E no próximo bloco você vai ver os principais momentos da sessão plenária desta quinta-feira, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias, agora para revermos os principais momentos da sessão plenária da quinta-feira. Começando com o seguinte tema: Supremo Tribunal Federal reduz pena do senador Ivo Cassol e substitui prisão por multa e prestação de serviços à comunidade. O senador Ivo Cassol havia sido condenado pelo plenário do Supremo em 2013 a 4 anos e 8 meses de prisão pelo crime de fraude a licitações, quando ele era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia. Nesta quinta-feira, os ministros decidiram substituir a pena de prisão por prestação de serviços à comunidade e multa de R$200 mil. Eu conheço dos embargos de declaração e os acolho em parte, para os fins de substituição, reduzir a pena do embargante a 4 anos de detenção em regime aberto, que substitui por uma pena restritiva de direitos, e aí dispõe sobre esta pena. Como 5 ministros votaram para manter a pena de prisão e 5 votaram pela substituição, prevaleceu o entendimento mais favorável ao réu. Em caso de ação penal, havendo empate, sem que haja possibilidade de solução do impasse por força de impedimento, o empate é favorável ao réu. Me parece que esse é um princípio geral de direito penal em caso de empate. Karina, eu acho que o VT é curto e claro. Houve um empate. Isso. E aí?
Nesse caso, o empate se deu em razão de um impedimento que o ministro Luiz Fux acabou salientando, porque ele teria participado do julgamento de um recurso lá no STJ, quando ainda era ministro do Superior Tribunal de Justiça. E nessa proporção, 5 ministros acabaram acompanhando o voto da ministra relatora pelo desprovimento total desses embargos de declaração, dos 3 que estavam em pauta de julgamento, por entender que eles eram meramente protelatórios, eles tinham, o nome que se deu foi embargos de declaração com efeitos infringentes. Buscava-se, na verdade, rediscutir a prescrição das acusações, uma redução da pena, a supressão da multa que havia sido aplicada. E para a ministra Carmen Lúcia, o que se pretendia nesses recursos, o que se pretendiam, já que eram 3 embargos de declaração propostos por réus diferentes, era a rediscussão da matéria que já havia sido julgada em 2013, que acabou culminando com a condenação, inclusive, do senador. E a outra parte do plenário do Supremo, outros 5 ministros votaram com o revisor, ministro Dias Toffoli, que entendia que deveria ser dado provimento parcial para redimensionar, ou pelo menos para haver uma redefinição na dosimetria da pena, no quanto de pena que havia sido aplicado. E nesse ponto os ministros acabaram decidindo, conforme já havia sido definido numa jurisprudência firmada, quando do julgamento da ação penal 470 aqui no Supremo, para se aplicar por analogia o que está previsto no regimento interno da Casa. Quando se tratar de habeas corpus em matéria penal, a decisão mais favorável em caso de empate deve prevalecer. E foi esse o entendimento que foi aplicado nesses embargos de declaração para resolver essa situação do senador Ivo Cassol e das outras 2 pessoas, dos outros 2 réus que estavam sendo julgados também. Havendo empate, matéria penal, a decisão mais favorável deve prevalecer. Ficou prevalente, portanto, o voto do ministro revisor Dias Toffoli, que reduziu a pena para 4 anos, manteve a multa e, em razão dessa redução, o regime que deveria ser cumprido inicialmente seria o aberto e ele acabou convertendo esse regime, essa pena privativa de liberdade, ainda que cumprida no regime aberto, para uma prestação de serviço alternativo, uma pena restritiva de direitos. Foi essa a decisão que acabou prevalecendo em razão do entendimento aplicado, por analogia, do regimento interno do Supremo na sessão plenária de quinta-feira. E também, nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar recursos em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e outros acusados questionam desmembramento de denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. Os ministros começaram a analisar recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que depois que a Câmara barrou o recebimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, desmembrou o processo com relação a acusados que não têm prerrogativa de foro no Supremo. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-assessor de Temer, Rocha Loures, e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. A grande maioria dos fatos narrados, objetos da inicial acusatória, teriam ocorrido supostamente em Brasília. É de se indagar, então, qual o porquê? Existe algum grau de predileção em mandar esses autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba? A regra é o desmembramento, mas tem a exceção. Sua Excelência a Procuradora-Geral da República percebeu a exceção. Quando os fatos estão imbricamente ligados, umbilicalmente ligados, estes devem seguir juntos. Como tirar esses dois agravantes da competência do Supremo Tribunal Federal? Se nós não sabemos ainda sequer, presidente, qual vai ser a decisão desse plenário na PET de 7003. Imagine o que é esse processo descer para Curitiba. O relator, ministro Edson Fachin, defendeu a decisão de desmembrar a denúncia. Não se verifica qualquer prejuízo no desdobramento dos autos em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função neste Supremo, sendo incorreto, com todas as vezes, afirmar que tal medida representaria a responsabilização indireta do presidente da República e dos ministros de Estado, em relação aos quais a denúncia se encontra suspensa por decisão da Câmara dos Deputados. Além disso, por conta da importância do tema, o plenário decidiu adiar o julgamento em que se discute se os delegados de polícia
podem celebrar acordos de colaboração premiada até que o quórum esteja completo. Estavam ausentes, justificadamente, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Sobre essa última informação, exatamente como dissemos antes, o processo que foi iniciado o julgamento na quarta-feira e por decisão do plenário na quinta-feira, o processo retoma na sessão plenária, na primeira sessão plenária, a expectativa é essa, de 2018, portanto, em fevereiro, na primeira sessão do ano de 2018. Já com relação aos outros julgamentos de grande importância no dia, inclusive, o julgamento de recursos de Eduardo Cunha e outros acusados, ele deve ser retomado na próxima terça-feira, em sessão extraordinária, às 9 horas da manhã. Vale lembrar que o programa Plenárias, ele vai ao ar no sábado com reprises durante a semana. Então, possivelmente talvez você assista a uma das reprises já na quarta-feira, quando este julgamento já tenha sido realizado na sessão da terça-feira, que, aliás, marca o encerramento do ano de 2017, os trabalhos do plenário do ano de 2017. E ainda durante a sessão, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, lembrou que no dia daquela sessão plenária estava sendo comemorado o Dia Nacional do Ministério Público. O Ministério Público foi homenageado durante a sessão plenária desta quinta-feira. A atuação da instituição ganhou destaque no Dia Nacional do MP. O Ministério Público, todos o sabemos, representa o órgão especialmente incumbido pela própria Constituição de impedir que o abuso de poder, que a prepotência dos governantes, que o desrespeito às liberdades fundamentais, que a transgressão ao princípio da moralidade administrativa e que a ofensa aos postulados estruturadores do Estado Democrático de Direito culminem por gerar inadmissíveis retrocessos, incompatíveis com o sopro vivificador transmitido pelo espírito da República e conciliável com a prática legítima do regime democrático. O Ministério Público tem um papel fundamental na luta pela democratização, na luta pela regularização de todos os direitos. Então, a OAB está, sem dúvida nenhuma, do lado do Ministério Público e, evidentemente, nos curvamos frente ao Supremo Tribunal para fazer uma homenagem a Vossa Excelência na pessoa de todo o Ministério Público do país. É com muita emoção e elevado espírito cívico que, em nome de todo o Ministério Público brasileiro, na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, recebo as palavras que homenageiam o Ministério Público como função essencial à justiça, instituição essencial à justiça, que exerce uma função importante contra a corrupção, contra o crime e em favor dos direitos humanos neste país. Karina, portanto, de qualquer maneira, nós temos ainda a expectativa de encontro com nossos amigos telespectadores na próxima semana. No final de semana com o programa Plenárias e na próxima semana com a última sessão plenária, encerrando o ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, a partir das 9 da manhã. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui, na TV Justiça.